Olá, caminheiros, paz e bem. Nós vamos para o nosso oitavo encontro, é o texto de Mateus, capítulo 20, e é a parábola conhecida como a do bom empregador, a do bom patrão. É sempre interessante quando a gente pega o nosso texto, dá sempre uma olhadinha no retrovisor, né, no texto que o antecede, na seção que antecede, né? E também, claro, olhar os textos que são sucessivos, né, posteriores. No nosso caso, o capítulo 19 encerra justamente, né, numa pergunta no encontro de Jesus com um jovem rico, né? E Jesus dizendo que é muito difícil um rico que não se abre a partilha entrar no reino dos céus, né? Então, é importante perceber essa conexão com o texto anterior para essa parábola que Jesus vai contar, né? É como que ela também fosse um gancho, né? De um texto para o outro, né? E depois nós temos anúncios, né? No texto posterior é o anúncio da morte de Jesus, que os discípulos também não vão entender muito bem e vão pedir um para sentar à direita, outro à esquerda. E logo no meio nós temos essa parábola, né? Que mostra justamente, já vou antecipar aqui a nossa mensagem, que mostra justamente uma sociedade nova, não baseada nos valores da época e nem nos nossos valores hoje, mas uma experiência nova que os discípulos são convidados a viver e a construir aqui no hoje da história, né? Então, o reino dos céus para Jesus é semelhante a um proprietário que sai para procurar diaristas, né? E já é interessante a gente pensar que esse trabalho não era feito pelo proprietário de uma terra, normalmente, né? Mas sim por um escravo, por um gerente, um capataz ali da fazenda. Mas esse proprietário ele é diferente, é ele mesmo que quer sair da sua casa e ir ao encontro daqueles que estão ali precisando, né, do serviço. É uma realidade bem comum na época de Jesus, né? Essa parábola ela reflete uma realidade social de um povo que está sem terra e na sociedade antiga não tem onde trabalhar quando perde a terra, e vai todos os dias para o centro da vila, os homens vão para o centro da vila, esperar que algum grande proprietário, enfim, algum proprietário de terras chamem-nos para trabalhar diariamente, pelo menos, né? Tanto é assim que se a gente for pensar bem na oração que Jesus vai ensinar do Pai Nosso, ele vai dizer o pão de cada dia dai-nos hoje, né? Quer dizer, porque diariamente o trabalhador ia arriscar ser contratado ou não, né? Então, quando se pede o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, se pede que a cada dia o trabalhador consiga, né, encontrar o trabalho para se sustentar, né? Para ter dignidade, né? A partir do seu trabalho conseguir comprar o pão diário, né? Então, é uma realidade bem conhecida, é uma realidade que o povo de Jesus está sofrendo, principalmente depois da chegada dos romanos, né? Que tiraram muita terra da mão dos pequenos trabalhadores, seja por dívida, seja por expropriação direta, e acaba delegando essa terra, né, para os grandes produtores, ou enfim, para quem Roma quer presentear, agraciar, né? Então, é uma realidade conhecida, o pessoal está na praça, e esse patrão que já é diferente, a parábola já vai mostrando o contorno desse patrão diferente, que sai da sua casa e vai ao encontro, né, nas praças dos trabalhadores que precisam, ele vai diversas vezes ao longo do dia, né? Então, ele vai pela manhã, depois vai um pouco mais tarde, e para os primeiros ele promete um denário, né? Uma moeda romana.
e que era normalmente o salário de um dia de jornada, né? Que daria também para a família comprar, prover o alimento por um dia, né? Então, ele vai prometer para os primeiros um denário, e quando ele vai à tarde, mais à noitinha já, na na hora 11ª, ele já disse que vai pagar o justo, né? Ele não diz que é um denário exatamente. Então, quando cai a noite, o proprietário da vinha, no final do trabalho, né, vai chamar os trabalhadores para acertar com eles a diária, né? E começa chamando exatamente os que chegaram por último no trabalho, né? E chamando, vai pagando um denário para cada. Com certeza, né, aqueles que estavam trabalhando desde cedo, com o sol sob a cabeça, imaginavam que receberiam mais, né? Ocorre que o Senhor paga a mesma coisa para aqueles que começaram a trabalhar às 4 da tarde e para aqueles que estavam desde a manhã, desde as 8 da manhã trabalhando, né? Então, é claro que vai rolar uma confusão muito grande, que é o centro da nossa parábola, né? Os primeiros trabalhadores ficaram enraivecidos, né? Como assim? Nós estamos aqui o dia inteiro sob o sol e vamos ganhar o mesmo de quem já chegou 4 da tarde. Parece uma injustiça, né? Do nosso ponto de vista, das nossas relações trabalhistas, comerciais, baseadas só no dinheiro, né? E aí a resposta vem: amigo, não estou a te causar nenhuma injustiça. Não foi um denário que acordaste comigo? Então, aí ele continua: leva o que te pertence e vai-te embora. Quero gratificar este último trabalhador como a ti. Ou não me é permitido fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou estás a fazer má cara porque sou generoso? No fundo, a grande questão da parábola é a aparente injustiça, mas é um convite de Jesus a perceber que no novo reino as relações não são mais baseadas, medidas do ponto de vista econômico, do ponto de vista do ganhar dinheiro. Aqui, a nova relação fraterna é construída para que todos tenham o necessário para viver naquele dia, que com o suor do seu rosto tenham o necessário para levar o alimento para sua casa. O novo reino de Jesus não deve ser comparado com as práticas antigas, né? É um convite a superar essa prática do lucro, essa prática da procura, né, da ganância exacerbada, mas um convite à confiança total a Deus, né? E a grande questão, Jesus mesmo já tinha falado no discurso da montanha: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? E em outras passagens do Evangelho, ele vai nos lembrar: não andeis preocupados com o que haveis de comer, de vestir, porque veem os pássaros, né, que cantam, não plantam, não colhem, não semeiam, e mesmo assim Deus concede, né? É um convite a viver uma nova lógica, né, que aos olhos do mundo aparenta ser uma injustiça, mas na verdade é o cumprimento da justiça de Deus, que cada um tenha o necessário para viver, seja no ponto de vista da terra, pão, trabalho e dignidade, né? Então, o que este Senhor faz é a imagem também de um Deus que acolhe na sua vivência comunitária todos de forma igual. Dentro da vivência da comunidade,
nós que às vezes temos muitos anos de caminhada, não devemos esperar prêmios ou títulos ou locais especiais, né? Do ponto de vista da vivência do reino na nossa comunidade, sendo nós que fizemos a caminhada de vários anos, ou seja, aquele irmão que acabou de entrar na comunidade, todos têm o mesmo pé de igualdade e dignidade. Todos devem ser respeitados, né? Porque, de fato, é o batismo que nos torna todos irmãos, né? E a decisão de viver em comunidade que nos torna todos os dias irmãos. Então, é importante lembrar disso, né? Que no reino vindouro, no reino sonhado por Jesus, anunciado por ele, não existe uma escala de que eu trabalhei mais anos, portanto eu tenho um local, uma área VIP no céu, né? Ou o irmão que acabou de entrar agora não tem, né, o que opinar e não tem, né, dignidade de viver completamente essas promessas e essa esperança. Jesus convida-nos a perceber que é preciso, para entrar no seu reino, esquecer as lógicas do mundo, superá-las. E a gente pode começar a superar essa lógica na vivência da nossa comunidade. Enquanto a sociedade inteira ainda não é atingida, né, por esta vivência, que nós possamos replicar essa prática de Jesus dentro da nossa comunidade, acolhendo a todos os irmãos que chegam e deixando espaço para que eles também, né, possam fazer a sua caminhada cristã. Esse é o chamado de nós, principalmente nós que somos lideranças nas nossas comunidades. Então, esse é o nosso texto do capítulo, o nosso texto do título 8, né, nosso 8º encontro do capítulo 20 de Mateus. A todos e todas um forte abraço, paz e bem.